Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. João capítulo 3, versículos 1 e seguintes, depois João 7, depois João 19. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já no capítulo 7, fala novamente de Nicodemos. Versículo 50 diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Já João 19, versículo 38, fala um pouquinho mais de Nicodemos. Olha quantos textos de Nicodemos. Você pensava que era só João 3, mas não. Capítulo 19, versículo 38. Versículo 38 não, versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Amém? Até aqui, por enquanto. Gostaria de falar essa noite sobre Nicodemos. Nicodemos. Quando o Vinícius tiver mais um filho, pode colocar o nome dele de Nicodemos. Nome bíblico, né? Um nome bonito, muito bonito. Se for menina, Nicodemas. Apesar que Nicodemas não soa tão bem, né? E esse personagem, Nicodemos, é um cara bem interessante. Tem uma história bem bonita. Bem legal, queridos. E eu queria compartilhar com vocês. Tenho certeza que esse texto vai ser edificante para vocês, a reflexão aqui, como é para mim. E a Bíblia, queridos, toda vez que você olhar para ela, parar e refletir, ela vai se encaixar na tua vida. Ela vai trazer um ensino para o dia de hoje, para hoje. Porque o alimento que Deus tem para nós é diário, é diário. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é que procedeu ou que procederão, é que procede. Diariamente Deus fala, queridos. Quando você para pensar, para refletir, eu sendo pastor, tendo nascido num lar evangélico há tantos anos atrás, mas a palavra do Senhor sempre me surpreende. Sabe quando ela não me surpreende? Quando ela está fechada e eu não estou lendo ela, nem pensando nela. Mas quando eu me ponho a refletir, Deus se põe a falar. Nicodemos, à noitinha, na boquinha da noite, na calada da noite, foi em busca de Jesus Cristo. Foi ter um corpo a corpo com Jesus, foi conversar com Jesus, conversar em detalhes, ter uma conversinha particular, à noite. E muitos estudiosos dizem que ele fez isso à noite porque estava com vergonha, estava envergonhado, estava com medo de represálias e tudo mais, e achou por bem ir escondidinho à noite. E eu tenho muitas coisas a falar sobre Nicodemos. E a primeira é que Nicodemos era um fariseu.
que era o fariseu, pastor Jair? Era um homem estudioso da lei. Era um homem religioso, não era fácil se tornar fariseu. Um dos maiorais dos fariseus, então, muito difícil se tornar um fariseu. Era comum entre os fariseus decorarem o Pentateuco. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento decoravam mesmo, queridos. Eles eram pessoas estudiosas da Bíblia, homens religiosos, e a Bíblia fala que davam um dízimo da hortelã e tudo mais. Eram pessoas com hábitos de oração e tal. Não era fácil se tornar um fariseu. Ele era um fariseu. Fala aos irmãos que ele era um homem religioso, mas vazio. Apesar dele ser religioso, havia um vazio no coração dele. Existem pessoas que tentam preencher o vazio do coração com a bebida alcoólica, com as drogas, com as mulheres, com as festas. Mas por incrível que pareça, tem gente que tenta preencher o vazio do coração com a religiosidade. E da mesma forma que essas festas, essa satisfação carnal não torna a pessoa uma pessoa completa, a religiosidade também não faz da pessoa uma pessoa completa, por si só, não faz. Se ele já era um homem tão estudioso da lei e tudo mais, de uma certa forma ele deveria, em parte, se sentir, não, já estou completo, eu não preciso de mais nada. Mas ele precisava de algo, ele precisava de Jesus. Não sei quão religioso você é, quão religioso você foi, quantos altares você tem ou já teve na sua casa, quantas imagens você já teve colada na parede. Mas da mesma forma que Nicodemos, nós precisamos de Jesus. Apesar de orar regularmente, de jejuar regularmente, sentia um vazio, sentia a falta de algo, e o que faltava na vida dele era Jesus. Às vezes vai faltar dinheiro, às vezes vai faltar amigos, às vezes falta até saúde nas nossas vidas, mas não pode faltar Jesus. Esse tem que estar presente, esse tem que estar no nosso dia a dia. Olhando para Nicodemos, eu concluo que hábitos religiosos não são sinônimos de uma fé verdadeira. Hábitos religiosos não são necessários sinônimos de uma fé verdadeira. Fala a vocês, que você frequentar igrejas que sejam, a Igreja Batista Sal da Terra até, ou qualquer outra, com qualquer outro rótulo, por si só, não significa a salvação da sua alma. Você ter uma carteirinha de uma igreja não significa que você tem a carteirinha lá reconhecida no cartório do terceiro céu, não, queridos. Salvação é algo de foro muito íntimo, porque tem gente que está na igreja, fisicamente, mas está com a cabeça e o coração no mundo. Está na igreja, mas está desejando o mundo, está desejando o pecado, está desejando as coisas lá fora. E tem gente que está até no mundo, sabe? Mas o coração, poxa, eu tinha que estar na igreja, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que estar nos caminhos do Senhor, é onde eu tenho que estar. Tem gente que está na igreja, mas fala, irmãos, eu vou contar o testemunho. E quando eu estava no mundo, irmão, eu pecava demais. Mas uns pecados que eu pecava, irmãos. E sente água na boca lembrando dos pecados, querido. Está repreendido em nome de Jesus, coisa que ficou para trás. Não gosta de passado não, sabe, querido? Quem vive de passado é museu. E o São Paulo, que foi tricampeão há não sei quantos anos atrás lá, a gente tem que viver hoje, o dia de hoje. E sim, olha, só foi falar de São Paulo, até perdi aqui a unção aqui, queridos, aqui na hora da pregação, ó. E assim, não adianta você estar na igreja e a igreja não está em você. É importante que como é que está dentro de você? Eu vou trazer um bisturi para abrir o seu peito e ver o seu coração, se tem Jesus Cristo no seu coração. Posso fazer isso? Não pode, irmãos, não pode. Só Deus e você mesmo sabem como é que está o seu coração. E é tão bom quando você, com fé, e não é para ninguém ver não, só você e Deus, você bate no peito e diz, Jesus, meu coração é teu,
eu posso pecar, posso errar às vezes e tudo, mas meu coração, Senhor, é teu, eu te amo. E o que a palavra nos diz? Que o Senhor se agrada, e o Senhor se agrada da verdade no íntimo. Guardar símbolos religiosos em casa não faz de você um salvo. Estar na igreja, assim como alguém estar na água, por si só não faz de você um peixe, porque você está na água. Senão o divino era um peixe, que o irmão que gosta de serra da mesa é o irmão divino, mas ele não é um peixe. Agora, logicamente, eu quero que todos estejam aqui, até porque eu creio que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e a pessoa vem até muito cético, mas vai ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, e o Espírito Santo vai agindo, e a pessoa vai crendo cada vez mais. Isso é maravilhoso, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Não adianta hábitos religiosos, se você não nasceu de novo. Interessante que algo atraiu Nicodemos até Jesus. Amém ou não amém? E eu pergunto, será que foi a curiosidade? O que te atraiu até Jesus Cristo? Por exemplo, a Bíblia fala de Simão Cirineu. Por um acaso, entre aspas, foi agarrado ali, colocado para levar a cruz de Cristo, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Não sei se por um acaso você está aqui, outros por curiosidade. Me veio à mente agora há pouco, um amigo meu que só ia na igreja porque queria namorar com as moças da igreja. E você acredita que ele se converteu, irmão Paulo? De verdade mesmo? E não vou nem contar os detalhes, mas se converteu mesmo. Apesar que eu não acho que ele foi lá só por curiosidade não, sabe, queridos? Da mesma forma que Zaqueu queria ver Jesus, mas não era só curiosidade não. Tinha algo mais, tinha um ardor no coração, tinha uma chama queimando em seu coração. queridos, chama que contamina a gente, chama que cresce, que começa pequenininha, mas que vai crescendo, faz você fazer sacrifícios, se esforçar para estar aqui, correr, pedalar, que seja, mas essa chama nos impele até Jesus. Mais do que curiosidade, começa a brotar no coração uma sede, e você quer estar na igreja e não sabe por que você quer estar na igreja, mas tem um desejo de estar aqui, um desejo crescente, e você sente mal quando não vem uma sede que o Espírito Santo produz no seu coração. E posso dizer que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e Ele produz em nós, no seu coração, no seu íntimo, o desejo de estar aqui, de maneira que você sente alegria ao ouvir palavras que nunca tinha ouvido. Talvez Nicodemos ouviu palavras de Jesus, em algum momento ouviu do que Jesus tinha falado, do que Jesus tinha feito, ouviu ensinos de Jesus e percebeu que esses ensinos eram ensinos diferentes de todos os outros que ele já havia ouvido, e o fez se apaixonar. Foi até Jesus atraído ao sentir algo que ainda não havia sentido. Eu não fui, queridos, a pessoa que mais rodou esse mundo, não. Já conheci algumas coisas do Brasil, alguns outros países eu já conheci também, mas em nenhum lugar que eu já tenha ido eu encontrei algo para mim mais apaixonante do que Jesus Cristo. Nunca encontrei algo que me trouxesse tanta alegria quanto estar em comunhão com meus irmãos, adorando o Deus vivo. O Espírito Santo nos faz sentir algo. O Espírito Santo nos traz um convencimento de pecado, de justiça, de juízo. E ele se coloca aos pés de Jesus, despe-se de sua posição de mestre, de suas roupas de mestre, e põe-se em uma posição de aluno. E Jesus faz isso. Declinamos de uma posição de sabe-tudo, de preconceitos, e nos pomos numa posição onde dizemos: Senhor Jesus, eis-me aqui, ensina-me, eu quero aprender, Senhor.
Se é necessário entrar novamente na primeira série ou primeiro ano, Senhor, eu estou disposto. E ali Nicodemos abriu mão de orgulhos e vaidades. Abriu mão de orgulho e vaidades. Porque para você aprender, para você se pôr agora diante de Cristo, uma nova postura de uma forma diferente, nós devemos abrir mão de algumas coisas, de vaidades inclusive. Ali, implicitamente, ele reconhece que o que ele possuía não era o suficiente, que o que ele era não era o suficiente, que o que ele conhecia não era o suficiente, mas que em Jesus Cristo havia algo que completaria o seu coração. Se num primeiro momento havia no coração de Nicodemos um desejo de conhecer melhor a Cristo, de estar perto de Cristo, esse desejo íntimo resulta em uma ação de busca. E eu acho isso muito importante. Porque tem filho, por exemplo, que diz que ama a mãe, e todas as ações dele são ações para ferir a mãe. Tem marido que diz que ama a esposa, mas tudo que faz é para ferir a esposa. As palavras são num sentido, as ações são no sentido oposto. E eu vejo no primeiro momento nascendo um desejo, uma paixão no coração de Nicodemos, mas uma paixão que gera ação. E eu concluo que a verdadeira fé gerará ações. A verdadeira fé gerará ações. E ele foi até Jesus. Mas engraçado que ele foi à noite. E no terceiro texto que nós lemos, inclusive, se referiram a ele como aquele Nicodemos que tinha ido até Jesus à noite. Poxa, colou mesmo essa característica, né? Quer dizer que não foi algo casual à noite porque era o melhor horário, talvez porque ele tivesse um pouquinho de vergonha. Me estaria com vergonha? Será que ele não queria ser visto com Jesus? Será que haveria recriminações por parte dos demais fariseus e religiosos pelo fato dele buscar Jesus? Eu creio que sim. Agora, queridos, às vezes a gente tem até vontade de ser rigoroso, né? E pegar igual o Batman. Vocês já viram aquela foto do Batman dando um tapa na cara do Robin no Facebook? Vocês nunca viram, não? Já viram? Por que você veio à noite? Pá! Você tem que ter orgulho de Jesus, tem que vir de dia e tal. Mas tudo bem, mas ele foi. E às vezes a gente vai até Jesus assim, com passinhos de bebê, meio envergonhado, sentando na última cadeira da igreja, com vergonha de bater palma. Mas Jesus é paciente demais da conta com nós, queridos. Ele é paciente. E disse, com certeza Jesus não recriminou. E Jesus não queria que ele desistisse. Muito pelo contrário, Jesus estava definitivamente feliz com aquela busca de Nicodemos. Como ele fica feliz ao ver a sua busca no íntimo por estar na presença dele. Haveria recriminações por parte ali dos religiosos? Sim. E digo aos irmãos que sempre haverá empecilhos quando você quiser buscar a Deus. Quando você quiser avançar. Quando você quer estar perto do Senhor. Não pense que vai ser mil maravilhas, não. Você quer buscar a Deus? Eu sempre dou esse exemplo. Então, no dia que você quer buscar a Deus, aparece um grande arco-íris bonito, com um pote de ouro ainda na ponta ainda. Quando você sai de casa, borboletas monarcas pousam na sua roupa e tal, e pombas voam, um bando de pombas com formato de coração, voam assim também, vai dar tudo ótimo. Não vai ser, querido, vai ter luta, dificuldade. Agora, sabe por que ele foi até Jesus? Eu creio que ele foi porque ele acreditava que Jesus o receberia. Porque se ele não acreditasse que Jesus o receberia, ele nem iria. Irmão, vocês o que o irmão acha de falar com a Dilma Rousseff amanhã, de tarde? Será que o irmão vai ser recebido? Eu tenho certeza que eu não vou ser recebido. Pode ter uma probabilidade? Sim, tem uma probabilidade em um zilhão, né? Mas, via de regra, quando você vê a dificuldade tão grande de falar com alguém, você... Mas ele foi até Jesus e ele sabia que
Ele cria que Jesus o receberia. E é muito importante que você tenha essa fé. Que você saiba que Jesus vai te receber. Você vai vir falar com Jesus e Jesus vai te receber. Você vai vir falar com Jesus e Ele vai ouvir tudo o que você tem a dizer a Ele. Você vai ouvir Jesus, você vai até Jesus, mesmo estando sujo, mesmo estando em pecado, mesmo estando com o coração ferido, até mesmo com raiva de Jesus. E Ele vai te receber e vai conversar com você. Como quando Deus conversa com Jonas. E estava Jonas lá, todo irado. Ah, Senhor, eu sabia que Tu eras um Deus longânimo e tal. Eu sabia que se eu pregasse para esse povo ia aceitar a Ti e tal. Por isso que eu não queria pregar, esbravejando contra Deus. E Deus paciente demais. Jonas, olha a bolboreira aí que nasceu. Foi nem você que plantou, você ficou tristinho quando ela morreu. E eu não ficaria triste por tantas pessoas nessa cidade, perecendo sem a salvação de sua alma. Deus é paciente. Na verdade, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus fosse como nós, queridos, Ele já tinha... Se Deus fosse um justiceiro aí como desse de filme, todos nós estávamos enrolados. Porque essa pessoa mais linda que está do seu lado aí, pensamentos terríveis já passaram pela mente dele, pela mente dela. Pensamentos de suicídio, de matar, de morrer, pensamentos cobiçosos, pensamentos egoístas, pensamentos avarentos. Eu queria uma câmera especial para passar aqui no telão, como a irmã Lourdes falou, todo o seu passado e os seus pecados ocultos, para ver como todos não ficariam envergonhados, todos, sem exceção. Mas o Senhor nos perdoa do passado e nos projeta um novo futuro ao lado dele. Nicodemos cria que Jesus o receberia, não porque o próprio Nicodemos era alguém importante, mas porque do pouco que ele já conhecia de Jesus, ele sabia que Jesus a ninguém rejeitaria. A ninguém rejeitou, nem mesmo as crianças, nem mesmo as prostitutas, nem mesmo os cobradores de impostos, publicanos, e também Jesus receberia. E Jesus de fato o recebeu. Recebe assim, Jesus recebe o prostituto, inveterado. E Jesus recebe também o religioso vazio. Porque, como a palavra diz, Jesus, o Senhor, nosso Deus, não esmaga a cana trilhada, nem apaga o pavio que fumega. Não é porque você está fraquinho e tão errado que Jesus vai te rejeitar. Muito pelo contrário, você trata-se de prioridade para o Senhor nessa noite. E nessa ocasião, com Nicodemos, ali pouquinha gente na sala, Jesus olha para Nicodemos e traz importantes ensinos para ele. Vos digo, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus e tal. E ali ele traz ensinos, e até que chega em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo mais importante da Bíblia foi dito para uma única pessoa. Os ensinos, talvez um dos ensinos mais importantes da Bíblia, foram falados para aquele Nicodemos, aquele homem que estava precisando de algo mais. Isso me traz ensinos importantes, porque às vezes, como pregadores, nós queremos falar às multidões, e às vezes fazemos pouco caso de um ensino individual. Não foi assim com Jesus, não foi assim com o evangelista Filipe. E eu aprendo em Cristo Jesus a amar e a valorizar as pessoas individualmente. Nesse diálogo com Nicodemos, Jesus olha para Nicodemos e diz: importa-vos nascer de novo. E aqui Jesus não traz um ensino sobre dinheiro, um ensino necessariamente sobre relacionamentos, mas Jesus fala do novo nascimento. O ensino mais importante que Nicodemos
precisava ouvir. É o novo nascimento. E eu te pergunto, eu vou perguntar não, você pergunta para a pessoa do seu lado, você já nasceu de novo? Pergunta para ele, você já nasceu de novo? E eu não estou falando aqui de reencarnação. Jesus fala isso a Nicodemos, de nascer novamente, nascer de novo. E Nicodemos, eu penso que talvez até em tom jocoso, ele pergunta, vem cá, eu vou voltar para a barriga da minha mãe, nascer novamente? E Jesus vai falando para ele do novo nascimento. Não estava entendendo bem, Jesus continua explicando. Queridos, é importante você nascer de novo. Mas se você ainda não sabe ainda o que é nascer de novo, eu peço que você continue ouvindo e Jesus vai continuar ensinando você. Um dia você nasceu fisicamente, de carne, mas há um novo nascimento no espírito, onde você vai fazer parte de uma nova família e onde você vai ter uma paternidade espiritual diferente, onde o nosso Deus será teu Pai. O novo nascimento está em Cristo Jesus. Tem um momento que Jesus olha para Nicodemos e fala, rapaz, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas que eu estou te falando. E eu percebo que tanto com Nicodemos como com outros fariseus mais ainda, Jesus agiu com maior rigor. Foi ou não foi? Com os fariseus Jesus agia com maior rigor. E eu me lembro da palavra que diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. Se o Christian quebra uma coisa na minha casa, e fez isso de propósito, eu vou ter um rigor com ele. Se é um bebê de 9 meses que quebra algo, eu vou ter que agir de uma forma diferente. E se é o Albert que quebra algo, se é um bêbado que quebra algo, eu sei a quem mais é dado, mais é cobrado. E eu sei que Deus vai cobrar muito de mim, sabe, queridos? Vai. Por isso eu tenho que ficar esperto. Sabe por quê, Marisa? Porque eu sou filho de missionários. Porque minha mãe me ensina a Bíblia desde quando eu aprendi a falar. Eu recitava João 3,16. Fui criado ouvindo pregações, evangelizando com minha mãe nas ruas. E Deus me deu algo do Senhor. E Ele vai me cobrar, sabe? A quem mais é dado, mais é cobrado. E esse que conhecia a Bíblia, o Pentateuco, todos, a lei, os profetas, haveria um certo rigor para com eles. Mas, mesmo agindo com rigor, Jesus não o queria ferir, nem o desestimular. E Nicodemos abaixa a cabeça, aceita a correção e aceita o ensino de Cristo Jesus. Como um bom aluno, como um bom garoto. E aqui há um diferencial tremendo na vida do cristão. Entre aqueles que, quando são repreendidos, param, abaixam a cabeça, refletem e aceitam e reconhecem o erro. Não tinha aqui Nicodemos que tentar justificar-se. Agora, depois desse encontro com Cristo Jesus, Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Isso aconteceu com Nicodemos, e isso acontece com todo aquele que nasce da água e do Espírito, e isso acontece com todo aquele que vive um novo nascimento, que prova da presença do Senhor. E Cristo, a partir daquele dia, mais do que nunca, Jesus Cristo e a sua palavra passariam a ter um lugar especial no coração de Nicodemos, na vida de Nicodemos. Sem dúvida, agora ele passou a encaixar Jesus no livro de Isaías, passou a encaixar Jesus no capítulo 1 de Gênesis, passou a compreender verdades que antes não compreendia. A partir daquele dia, os ouvidos de Nicodemos estariam atentos a todos os ensinos de Jesus Cristo. E peço sempre que vocês se comparem com Nicodemos e procurem trazer uma aplicação
para a sua vida nos dias de hoje, seu coração agora assumira uma posição de obediência à voz do Senhor, à palavra do Senhor, ao comando do Senhor. Vamos para João capítulo 7. Olha que texto interessante. Os fariseus aqui já estavam planejando a morte de Jesus, a prisão de Jesus. Enviaram alguns guardas para que prendessem Jesus, mas não era chegada a hora, Jesus não foi preso, e os guardas vieram com o rabo entre as pernas. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E os fariseus então perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? 46. Eles baixam a cabeça e respondem: Poxa, jamais alguém falou como esse homem. Não vou pregar sobre isso não, só isso daqui já é outra pregação, queridos. 47. Replicaram, pois, os fariseus: será que vocês também foram enganados? Porventura creu nele algum das autoridades aqui, que vocês estão vendo aqui, alguém aqui creu? Quanto a esta plebe que nada sabe de lei, é maldita. Nicodemos, olha aí Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Nicodemos continuou sendo fariseu, estava ali no meio dos maiorais dos fariseus, eles estavam reunidos, planejando ali a prisão de Jesus, reclamando ali porque Jesus não havia sido preso, e ele se levanta para defender Jesus. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? No versículo 52, os fariseus rebatem. Vejo aqui Nicodemos defendendo Jesus diante dos fariseus. Defendendo Jesus. Tem gente que defende o time de futebol. Eu acho impressionante o Adinaldo e o Alber, porque vai estar na terceira vez na segunda divisão, queridos. Mas mesmo assim eles defendem. Não, tá 16 jogos invicto, não sei o que e tal. Já ganhou 6 vezes. Realmente ganhou 6 vezes do Flamengo. Mas até o Esperança, foi que ganhou confiança lá, ganhou do Flamengo também, né? Você defende o time de futebol, você defende tanto, por que não defende Jesus? Não falo para você fazer isso irracionalmente, agressivamente, definitivamente não. Mas nós, queridos, devemos assumir uma postura nossa em relação a Cristo Jesus. Se alguém falar do meu pai, eu não vou aceitar. Se alguém falar da minha mãe, eu não vou aceitar. E de uma certa forma, eu tenho que ter uma disposição para defender a minha fé. E isso com muita sabedoria e sobriedade. Só que Nicodemos fez isso ali diante daqueles religiosos, líderes fariseus, trazendo risco para a sua vida, para a sua família, para a sua reputação e para o seu emprego. Os irmãos estão entendendo? Porque tem gente que está disposta a defender Jesus até o ponto que não lhe prejudicar. Entre o emprego e a fé, o que você prefere? Nicodemos estava colocando em risco ali muita coisa. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha a sabedoria maravilhosa, essa disposição dele. E aqui ele utiliza argumentos jurídicos na defesa pública de Cristo, falando ali da necessidade do contraditório. Ele usa a própria lei judaica e romana para defender Jesus Cristo, dentro de uma área de conhecimento que ele tinha. Fez uma defesa pública de sua fé. Tem gente que você perguntar: você é crente? A pessoa eu estou frequentando, eu não sei bem ainda. O pessoal lá é gente boa e não se decide. Não há uma defesa pública dessa fé, como fez aqui Nicodemos. O que eu quero falar para vocês? Aquele encontro que ele teve com Cristo trouxe diferença para a vida dele, queridos. E como é que a pessoa diz que se encontrou com Cristo ali, depois está vivendo as coisas tudo do mesmo jeito? Não, a vida dele mudou. E tem mais referências ainda sobre ele. Vemos que agora diante de Pilatos, depois que Jesus havia morrido, ele e José de Arimateia foram lá até Pilatos.
pediu o corpo de Jesus e tudo mais. E assim, Jesus acabou de ser condenado como um criminoso, e agora eles estavam querendo lá o corpo do criminoso. Vem cá, você é amigo do criminoso? Você é do mesmo bando, da mesma quadrilha? Era até perigoso para eles fazerem isso. Mas mais uma vez correm risco. E ele estava em companhia de quem? De José de Arimateia. Olha a companhia que ele escolheu. Queridos, qual companhia você tem escolhido? Quais são as pessoas que você tem chamado para a sua casa, para estar em sua companhia? Tem gente que tem escolhido as companhias mais erradas do mundo, e isso faz diferença. Escolha bem as suas companhias. Mais uma vez, estava aqui correndo riscos. Sem dúvida que seu encontro com Cristo havia mudado sua vida para sempre. Não foi um avivamento de um dia só, foi um avivamento para toda uma vida. Suas dúvidas, muitas dúvidas, foram substituídas por convicções absolutas. Tem muitas coisas no meu coração que eu não tenho dúvida ainda, sabe? Mas Jesus Cristo traz umas convicções absolutas para os nossos corações. Coisas que se tornam inquestionáveis. E as ações que sucederam mostram que a mudança no coração dele foi genuína e definitiva. E eu acho isso muito interessante. A mudança na vida de Nicodemos foi genuína e definitiva. Você pode pegar um cachaceiro aí, dar um banho nele, fazer a barba dele, cortar o cabelo e colocar um paletó nele. O que garante que ele vai estar assim amanhã? Você tem garantia? A menos que o que promoveu essa mudança no coração dele tenha sido a ação sobrenatural do Espírito Santo. E eu conheço ex-mendigos que hoje são pessoas sensacionais mesmo, até milionários aí, que foram mendigos, que mudaram de vida. A mudança de Nicodemos foi genuína e definitiva, e essa mudança eu quero que exista no coração de cada um de vocês. Jesus mudou meu coração, genuinamente e definitivamente. Onde eu vejo algo, assim que Nicodemos saiu da casa ali onde Jesus estava, em João capítulo 3, talvez alguém pergunte para Nicodemos, e para algum amigo de Nicodemos, e aí, Nicodemos mudou? Depois desse encontro com Jesus, Nicodemos mudou? É igual quando alguém chega do encontro, e aí, fulano mudou? A pessoa tem que dizer, meu querido, só o tempo para dizer se mudou. Só as perseguições para dizer se mudou. Só os desertos demonstrarão se a fé que a pessoa tem é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Olhando aqui no capítulo 19 de João, capítulo 19, versículo 39 agora, queridos, vamos lá. Versículo 38, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Vejam o que aconteceu. José de Arimateia e Nicodemos conseguem autorização, pegam o corpo de Jesus e ali preparam o embalsamamento. E Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Interessante, queridos. A Bíblia fala de uma mulher que levou 1 libra de nardo. Já Nicodemos leva aqui 100 libras de um composto de mirra e aloés para ungir Jesus. E isso aqui tem um significado especial. Tem um significado. Aqui nós vemos
Nicodemos honrando Jesus. Jesus já havia morrido, ali estava o corpo de Jesus, e ele estava honrando Jesus, cuidando do seu corpo. Interessante? Ele estava honrando Jesus, cuidando do seu corpo. Imagina que você, queridos, tivesse que cuidar do corpo de Jesus. Imagina você nessa situação. Você tem o corpo de Jesus morto, ferido, ensanguentado, sujo, e você deve agora cuidar desse corpo. Como você faria? Você ia usar um pouquinho de álcool ali, um pouquinho de perfume? Veja, interessante como é que ele usa 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Ele foi abundante no tratamento ali do corpo de Jesus. Ele foi generoso. E eu não tenho dúvida de que o preço que ele pagou por isso foi um preço muito alto. Um preço altíssimo. Ele cuidou do corpo. Ele lavou o corpo. Ele não teve nojo. Eu não sei se alguém tem nojo de pegar no sangue dos outros. O Luciano uma vez foi levar uma mulher para dar à luz no carro dele. Querido, só tinha sangue no carro dele quando chegou em casa. E às vezes a reação que a gente tem é essa mesmo, de nojo. Ele não teve nojo do sangue de Jesus. Não teve vergonha. Como é que você limpa um corpo ferido? Você tem que ter muita paciência. Porque à medida que você limpa, você não quer aumentar os ferimentos, você quer de alguma forma ali tentar fechar, tentar deixar as coisas bonitinhas. Ele cuidou do corpo daquele que havia cuidado do seu espírito. Ele cuidou do corpo de Jesus com amor, e ele gastou dinheiro nisso. Agora, quando você está diante de situações como a morte de alguém, no geral as pessoas se põem numa posição de maior generosidade. A maioria das mortes ocorre assim inesperadamente. E mesmo as esperadas, quando nós estamos diante da morte de um familiar, de alguém, e nós sabemos que o sepultamento é algo muito caro, mas sempre as pessoas demonstram uma disposição maior em ajudar nos sepultamentos. E eles batem no ombro e dizem, se precisar de algum, pode contar comigo. E muitas pessoas são generosas para ajudar no sepultamento, comprar os caixões, comprar o espaço ali no cemitério também. Ante a morte, olha essa frase, ante a morte, normalmente percebemos a generosidade das pessoas. Queridos, sem querer ser repetitivo, mas sendo repetitivo, Nicodemos cuidou do corpo de Cristo. E eu quero falar aos irmãos que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Amém ou não amém? Amém. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E ao olhar para a história de Nicodemos, ao olhar para a Bíblia, eu aprendo que eu devo cuidar do corpo de Cristo. O avivamento nos faz amar o corpo de Cristo. O avivamento nos faz ter zelo pelo corpo de Cristo. Como, pois, devemos tratar esse corpo? Como devemos tratar esse corpo? Como você trataria o corpo físico de Jesus? Como você trataria a igreja do Senhor hoje como o corpo de Cristo? Cuidando do corpo. E nós somos chamados pelo Senhor para cuidarmos da igreja do Senhor. Todos nós temos um papel a desempenhar no corpo de Cristo, inclusive cuidando do corpo de Cristo. E aí eu repito os tópicos do tópico anterior do esboço, subtópicos, como lavando, limpando, sem ter nojo, sem vergonha, com paciência, cuidando do corpo daquele que cuidou do nosso espírito, fazendo isso com amor. E se Nicodemos gastou naquilo, invariavelmente nós também gastaremos quando estamos cuidando do corpo de Cristo. Queria ver aqui um líder de célula que não gasta com a célula, algum evangelista que não gaste nessa empreitada. Gastamos. Agora repito a frase que eu falei anteriormente:
ante a morte, normalmente percebemos a generosidade das pessoas. E quando nós percebemos que estamos trabalhando com a iminência da morte, com a morte espiritual, com a salvação de um pecador, com a morte eterna, com a seriedade disso que está envolvendo o trabalho no reino do Senhor, nos empenhamos mais e há uma generosidade maior no coração do povo de Deus. Não há generosidade quando a pessoa não discerne a importância e o significado e a seriedade do trabalho que a pessoa está desenvolvendo. Não percebe que estamos ante a morte. Há um pregador que escreveu assim na sua Bíblia: que minha pregação seja de um moribundo para um moribundo. Que eu venha pregar como se fosse a última vez que eu estiver pregando, porque um dia será. E que eu venha pregar para pessoas como se fosse a última vez que ela vai ouvir a pregação. E de fato um dia será. E o Senhor nos põe a refletir sobre isso. Finalizo, queridos, dizendo aos irmãos que depois desse encontro que Nicodemos teve com Jesus, em todas as ocasiões, todos os dias, nos diferentes momentos que ele viveu, quando estava ali com os fariseus ante a crucificação, limpando o corpo de Cristo, depois embalsamando o corpo de Cristo, houve uma palavra de Cristo que reverberou em seu coração, houve uma mensagem de Cristo que martelava a sua mente, que era necessário que fosse registrada sempre. Ele imaginava Jesus olhando para ele e dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra foi falada para ele, palavra a qual ele nunca deveria esquecer, palavra endereçada a cada um de nós, palavra a qual nós devemos valorizar e devemos nos apegar com toda a nossa força. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.